Olá, tudo bem? Bom dia, Aida. E hoje nós vamos fazer mais uma live Grotec contando história. Hoje eu quero falar da minha história no Grotec. Então, o Grotec durante esse ano de 2026 ele completou 50 anos, 1º de maio, agora, né, desse ano. E nesse ano de cinquentão, né, que ele tem muita história para contar. E eu quero falar um pouquinho da minha história, como é que eu conheci o Grotec, aonde o Grotec faz parte da minha vida. A primeira vez que eu tive contato com o teatro, eu sempre fui uma menina tímida quando era criança, e minha mãe me levava só para a igreja. E nessas idas da igreja, durante a semana ou nos domingos, isso foi durante a semana à noite, não lembro o dia, não lembro o ano, não lembro a idade que eu tinha, mas eu lembro muito bem que lá na paróquia de Santo Antônio, no salão paroquial, eu fui assistir uma peça. E nessa peça que estavam fazendo a apresentação, chamaram uma pessoa do público. E essa pessoa do público fui eu. E eu fiquei encantada. Aí me colocaram dentro da peça, depois me levaram lá para baixo, tinha um camarim lá embaixo. E aí lá embaixo eu vi toda a parte cenográfica, né? As pessoas se arrumando para a peça e eu fiquei super encantada. Desde aí eu me apaixonei pelo teatro. Então eu continuei indo para a igreja, minha mãe continuava me levando para a igreja de Santo Antônio, na paróquia de Santo Antônio. E aí, em 1992, eu fiz a primeira Eucaristia, né? Então, em 1992, eu fui chamada a participar do Grotec. E desde aí, eu comecei a participar da Paixão de Cristo, em 1992, isso. Faltava uma semana para eu completar 12 anos. Eu me lembro muito bem dessa época e eu não esqueço dessa data. E aí eu participei da Paixão de Cristo, que eu fiquei maravilhada, encantada com a história. Foi quando eu conheci, né, a Cristo, conheci a história de Jesus de Nazaré, que morreu por nós. Comecei a fazer, fiz a bailarina, do Brinquedo Igual a Gente, de Lágrimas de Brinquedo. Nós fizemos, eu participei da apresentação que o Grotec apresentou no Teatro Amazonas, não lembro o ano que foi isso, eu era bailarina na época. Um Brinquedo Igual a Gente, eu fui uma versão a bailarina e outra versão eu fui a Dorinha, a menina cega. Fiz a apresentação das Marias, né, no Dia das Mães. Eu era Maria Operária, apressada. Durante esse período de 1992, a gente foi para Iranduba, ia nos bairros. Eu lembro da Vila da Prata, do São Jorge, Liro do Vale, onde a gente ia fazer a apresentação. Iranduba, a gente foi fazer a apresentação também da Paixão de Cristo naquela época. Fui coordenadora, fui tesoureira do Grotec. Na época me chamaram para ser coordenadora, eu não quis, aceitei a tesouraria, a secretaria. E participei durante esse tempo. Depois me afastei do Grotec, porque eu acabei jovem, né? Uma menina adolescente naquela época. Então, me casei, tive filhos, tive um tempo parada longe do Grotec. Mas assim que
eu tive um tempo aonde eu começava a desenvolver minhas atividades, eu sempre levei o teatro. Então, depois de um tempo eu comecei a fazer peças de teatro com as pessoas na minha comunidade. Nesse período que eu tive no Bibliotec, foi um período onde eu era muito tímida. Então a gente participava de vários eventos, várias coisas. Eu não lembro muito bem nessa época de 1992, 93, 94, né? Mas eu tenho alguns registros fotográficos que eu já postei e eu participei muito. E isso, né, com isso, sendo uma menina tímida que quase não falava, o teatro fez eu me desenvolver profissionalmente na vida. E depois que eu tive meus filhos, comecei a trabalhar, mudei do bairro de Santo Antônio, vim para cá, para a Colônia Santo Antônio, onde eu estou gravando esse vídeo, na Colônia Santo Antônio. E aí, nos meus trabalhos, assumindo a catequese, assumindo a coordenação daqui do bairro, da comunidade Santo Antônio, que aqui também é a comunidade Santo Antônio, eu comecei a desenvolver trabalhos teatrais com os meninos da catequese, com os jovens. Então, eu nunca parei minha atividade teatral e sempre desenvolvi. Sempre eu posto nas minhas redes sociais sobre esse desenvolvimento que eu tive com o Grutec. E a pessoa que hoje eu sou, hoje quem me conhece fala assim, nossa, tu é muito de briguenta, né? Aí quem me conheceu lá naquela época de 1992 fala, nossa, Ieda, como tu tá hoje, hein? Tu mudou muito, eu disse, pra te ver, né? O teatro muda, o teatro me salvou da ociosidade naquela época, que eu vivia ociosa, e salvou minha vida da depressão, de muitas outras coisas que pensava, pensamentos de adolescente naquela época. Hoje, quando foi antes da pandemia, eu fui convidada pelo André em 2008 para cá. 2008 para cá, fui convidada pelo André Brindar a voltar para o Grotec. E voltei para o Grotec, comecei a desenvolver trabalhos como secretária, né, do Grotec, começava a secretariar e participando do Grotec, fazendo Paixão de Cristo, povo, fiz muito povo, fiz Verônica, fiz de 2008 para cá, né? E a gente fez muitas atividades em relação à Paixão de Cristo, mas eu fazia mais a parte de secretariado no Grotec. Aí veio aí a gente, eu sempre insisti, quando o André Bendá falou assim, Ieda, vamos participar, nós estamos querendo, né, formalizar o Grotec, tirar o CNPJ dele e tal. E a gente participava. Então eu ia muito para Santo Antônio, porque foi lá onde surgiu o Grotec. E lá na igreja de Santo Antônio, o Grotec, ele tinha um espaço lá. Ele tinha, na live do Valderes, ele explica lá o espaço, né, que a gente tinha. O Grotec, quando eu participava em 92, ele tinha um espaço, ele ganhou um espaço que hoje é onde é a quadra, tem um espaço grande lá. E todo aquele espaço era do Grotec. O Grotec tinha muito material lá, muita coisa, roupa, figurino, tinha muitas coisas. Mas com o decorrer do tempo, as pessoas que foram assumindo o Grotec foram muito irresponsáveis, né? E aí foram destruindo as coisas que o Grotec tinha, objetos físicos que o Grotec tinha. E como o Grotec começou a se afastar, como as pessoas foram se afastando do Grotec, o Grotec acabou perdendo o espaço dentro da igreja de Santo Antônio, da paróquia de Santo Antônio. E aí um espaço grande que ele tinha foi dividido no meio e ficou depósito lá de muitas coisas. E com o tempo, como o Grotec não desenvolvia atividades, quem estava à frente não desenvolvia atividades com o Grotec acabou perdendo, né? Foi extraviado. As pessoas que foram limpar lá, porque o espaço estava como um depósito, juntando rato,
começaram a limpar e jogaram fora e deram fim em todas as coisas físicas que o Grutec tinha dentro da paróquia de Santo Antônio. Ele foi perdendo, né? E perdeu esse espaço, e como ele parou de desenvolver atividades, porque quem estava à frente do Grutec parou de desenvolver atividade dentro da igreja, o Grutec acabou perdendo não só o espaço físico, mas também foi afastado da paróquia de Santo Antônio. O Grutec, ao longo de 1976 até hoje, 2006, ele tem 50 anos. Existem muitas histórias, várias histórias do Grutec, histórias boas e histórias ruins, como tem em todos os lugares, né? Mas as histórias ruins que tem dentro do Grutec foram desenvolvidas pelos próprios membros do Grutec, as pessoas que participavam do Grutec e as pessoas que também conduziram o Grutec. As coisas boas e ruins, felizmente, né? A gente não pode falar só, contar a história do Grutec não é contar só histórias boas do Grutec, nós também temos histórias ruins. Quando eu participava em 1992, nessa época, a minha mãe não gostava, porque o Grutec tinha fama de desencadear as meninas jovens, né? De várias situações que não eram legais em relação às meninas. E eu vou falar para você, nessa época, gente, de 1992, eu tinha o quê? 11 anos, ia fazer 12 anos, tinha 13 anos, 14 anos no Grutec. Vou falar para você, eu nunca fui e nem sofri nenhum tipo de assédio, seja sexual ou moral, dentro do Grutec, dos coordenadores do Grutec, dentro dessa área. Ao contrário, na minha época que eu lembro, o Grutec, os coordenadores na época, eles cuidavam de mim, iam me buscar, me deixavam em casa, porque os ensaios às vezes acabavam muito tarde. Então eles eles faziam uma rota, iam deixar todas as jovens, os meninos também que eram menores de idade. Então eles tinham esse cuidado, cuidavam da gente, orientavam. Não, eu vou falar que pessoas ruins existem em todos os lugares, então vão deixar famas, e por causa dessas pessoas ruins que ninguém distingue, as pessoas deixam registrado coisas ruins sobre o Grutec. Mas eu quero deixar aqui registrado que o Grutec ele tem muita coisa boa, ele contribuiu muito com a sociedade, muito com as pessoas, ele salvou muitas vidas. Eu sou uma delas, eu sou testemunha de vida delas e tenho como comprovar que fui cuidada durante esse período que eu era menor de idade. Ao retornei pelo convite do André Brindá, que o André Brindá era coordenador do Grutec, né? Passou um bom tempo sendo coordenador do Grutec. Em 2007 para 2008, que eu retornei de novo no Grutec e comecei a participar novamente. Como eu entendo um pouco sobre essa parte de papelada, né? Essa parte burocrática, fiquei secretariando e persisti, né? Não só na Paixão de Cristo, persisti em a gente desenvolver atividades. Veio a pandemia, a gente até fez uma live que não deu pra gente gravar, mas a gente fez uma live lendo o texto da Paixão de Cristo. Na época foi 2020, se eu não me engano, para que a gente pudesse passar, né? Já que veio a pandemia, as restrições da pandemia. Depois da pandemia, a gente assumiu a Ilka, o Paulo, a coordenação do Grutec, e aí foram me convidando cada vez mais, fui participando cada vez mais, o Zé Roberto, e o José Roberto que começou depois a ser o coordenador do Grutec e me chamou, né, para que a gente pudesse continuar desenvolvendo as atividades do Grutec. Como eu tenho essa parte de secretariado, eu comecei a me envolver mais com o Grutec.
mais velha, né? Olha, da época 12 anos, 13 anos, não entendia muito bem. Hoje eu tenho 45 anos, tenho maturidade, tenho várias experiências em relação à parte administrativa, sou formada em administração, sou administradora formada e entendo um pouco sobre documentação. Então a gente começou essa campanha de regularizar, de tirar a identidade do Grotec. Já que o Grotec já tinha perdido o espaço na paróquia de Santo Antônio, o Grotec precisava, 50 anos, né? Precisava criar uma identidade finalmente para que ele pudesse se desenvolver. Então, eu lembro muito bem, depois que a gente voltou, 2003, que a gente começou a desenvolver a Paixão de Cristo, eu ficava mais em relação a fazer ofícios. O José Roberto era o coordenador na época. Eu lembro que ele vinha me deixar, ele falava para mim: Aida, tu tem que assumir o Grotec, tem que ser coordenadora. Aí a gente já estava conversando sobre tirar o CNPJ do Grotec. Cada ano que passava a gente precisava ainda mais, porque sem o CNPJ antes de dia, a gente usava o CNPJ da paróquia de Santo Antônio, porque a gente estava dentro da igreja de Santo Antônio. Como a gente perdeu o espaço da igreja de Santo Antônio, a gente não podia mais usar o CNPJ para conseguir recursos, para conseguir desenvolver a Paixão de Cristo e outras atividades. Antigamente a gente conseguia desenvolver, mas a gente sempre usou o CNPJ da paróquia de Santo Antônio. Desculpa, gente, tive um probleminha de transmissão agora. Então, continuando, né? Então eu fui convidada para a gente começou a falar em relação a tirar essa identidade do Grotec, e nós, como a gente já tinha perdido o espaço dentro da igreja, porque a gente já não estava mais desenvolvendo atividades dentro da paróquia de Santo Antônio, o Grotec, nesses 50 anos, ele precisava ter uma identidade para ele começar a ter andar com as suas próprias pernas e buscar outros caminhos que pudesse se desenvolver, né? Desenrolar, se desenvolver. E aí eu lembro muito bem de uma vez que o José Roberto veio me deixar em casa, ele falou: Ida, tu tem que assumir ser a presidente do Grotec, né? Ser a coordenadora do Grotec. Aí eu falei assim: José, eu sou funcionária pública, estadual, há 20 anos, né? Aí eu falei assim: José, eu não posso, porque eu sou funcionária pública estadual, não posso assumir, tirar uma identidade assim, né? Um CNPJ, vai dar. Aí aquilo ficou na minha cabeça, aí eu peguei e falei assim, aí eu comecei a pesquisar, disse: eu vou ver se no meu estatuto fala sobre impedimentos e tal, sobre eu assumir a liderança de uma ONG, né? Uma ONG sem fins lucrativos. Então fui, pesquisei, todo dia eu vi que não tinha problema, porque era sem fins lucrativos, né? No caso, não ia ter problema. Então eu peguei, pesquisei tudo direitinho, e aí comecei a me interessar e comecei a falar com Paulo, com o Zé, com Cavalcante, com a Jordânia, que foi a Jordânia que depois começou a insistir para que a gente pudesse tirar esse CNPJ, que com o CNPJ a gente ia conseguir desenvolver melhor o Grotec. O Grotec, 50 anos, o Grotec tem instituições que têm menos idade do Grotec, tem CNPJ, tem recurso, tem local, e o Grotec, o pessoal fala assim: o Grotec não tem nada, esses 50 anos o Grotec não tem nada. O Grotec tem o bem imaterial, que é muito mais importante, né? Ele tem muitas pessoas, ele é conhecido em Manaus inteira, no Amazonas inteiro, e também tem muita gente que hoje, que era membro do Grotec, hoje tem gente nos Estados Unidos, em outros estados e outros países, que sempre conta um pouquinho da história do Grotec.
né? Então, a gente começou, né? Eu comecei a puxar os meninos, até que quando foi em 2023 para 2024, eu comecei a falar sério com os meninos, vamos tirar esse CNPJ, já que a gente não pode mais desenvolver nada, se a gente não tiver o CNPJ, para que a gente possa desenvolver finalmente o Grutec. O Grutec precisa caminhar. A história, o Grutec deixou de ser, né, cristãos, ele continua com a essência cristã, mas ele precisa entrar na sociedade e ser social. Então a gente precisa tirar esse CNPJ. E comecei a conversar com os meninos, com o Paulo, fiquei pegando no pé, eu e o Cavalcante, ela com o Cavalcante, ela com o Paulo, e mexe para um lado e mexe para o outro, gente, vamos tirar, vamos assinar. Convocamos algumas pessoas, mas as pessoas têm muito medo de assumir responsabilidades, né? Então eu peguei, fui lá e falei, puxei uma reunião e disse, olha gente, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o CNPJ do Grutec, mas eu vou fazer o seguinte, eu quero ficar à frente, eu quero ser a presidente do Grutec, porque eu consigo fazer as coisas, mas eu tenho que estar na frente, porque se eu depender das pessoas, quando a gente depende das pessoas, as pessoas enrolam bastante. Então a gente fez uma assembleia, as pessoas aceitaram, eu ser a presidente, e o Paulo, eu disse, não, Paulo, você fica como meu vice, porque o Paulo é uma pessoa muito articulada. Eu disse, eu não tenho essa tua articulação. Eu tenho o que é preciso para tirar o CNPJ, mas eu não tenho isso. Então a gente convocou várias pessoas e começamos para um lado, começamos para o outro, até conseguimos montar a equipe da diretoria e depois as assinaturas, que eram 22 assinaturas, para enfim oficializarmos o Grutec e tirarmos a sua identidade, quando foi dia 26 de abril de 2025, finalmente o Grutec foi registrado como um Instituto Cultural Grutec do Amazonas. Ele deixou de ser uma sigla. O Grutec, na verdade, já deixou de ser sigla há muito tempo, né? Porque o nome Grutec vai para todos os lugares, né? Olha a marca, eu fui até atrás da marca, o Cavalcante, que é o responsável dessa marca, do Grutec, né? O nome, que era Grupo, era uma sigla, Grupo de Teatro Cristão, 49 anos com grupo de Teatro Cristão, e quando foi em 2025, finalmente ele se tornou Instituto Cultural Grutec do Amazonas, deixou de ser uma sigla e virou um nome mesmo, Grutec, oficialmente oficializado, hoje é uma associação de teatro, tem o seu CNPJ, está regular. Estou nessa empreitada junto com o Paulo, Zé, o Holanda, a Rai, e a gente está nessa empreitada levando o Grutec. Fizemos um ano esse ano de CNPJ. Para adquirir várias situações, o Grutec precisa ter 2 anos no mínimo de CNPJ, mas a gente tem 50 anos de história, 50 anos de resistência, de cultura, de arte. Tem muita história para ser contada. E aí eu estou à frente, como presidente do Grutec, legalmente, respondo pelo Grutec, legalmente, um período de 3 anos. Estamos aí levando com a Paixão de Cristo. Esse ano o John fez a apresentação no Dia das Mães, Mãe e Mulher Guerreira, desenvolvendo as atividades, mas como ainda a gente sente muita dificuldade, porque a gente tem dificuldades de captar recursos, porque as pessoas ainda não, vou falar assim, não confiam em financiar, né, em patrocinar o Grutec devidamente,
Nós temos muito trabalho que o Cavalcante desenvolveu, a autoria do Cavalcante, né? Essa peça do Dia das Mães é a autoria do Cavalcante. Nós temos muitas outras peças que já foram desenvolvidas antigamente, que eu disse que dá para a gente resgatar e fazer novamente essas peças, desenvolver novamente, mas tudo a gente precisa de recursos. Conseguimos um projeto da Lei Rouanet, estamos aí tentando captar recursos e é muito difícil até entrar em contato com as pessoas. O maior problema dos projetos não é desenvolver os projetos. As pessoas falam assim, vocês não desenvolveram um projeto bom. Mentira, os projetos que a gente desenvolve são muito bons. O problema é que existem muitas pessoas com muitos projetos bons e aí tem qualquer coisinha eles vão eliminando, ou às vezes quem está fazendo, como é que fala, a seleção dos projetos, às vezes tá pegando alguma coisa e colocando projetos de outras pessoas, enfim, né? Não é o que eu quero falar aqui, eu estou falando da história do Grotec, mas a gente está aí, um projeto da Lei Rouanet muito bom, que a gente só precisa de patrocinadores que possam confiar na gente, patrocinar esse projeto para desenvolver. É o primeiro festival multicultural do Grotec, onde a gente quer trazer dança, teatro, arte regional, culinária. Então tem muita coisa aí para ser desenvolvida nesse nosso projeto. Também temos não só a Paixão de Cristo do ano que vem, de 2027, para desenvolver. Temos também outros trabalhos aqui. E o que mais nos falta é a captação de recursos para que desenvolver esse trabalho, porque não temos como desenvolver trabalho sem recursos, né? Sem recursos ninguém desenvolve trabalho. O Grotec tem 50 anos de história. Hoje, quando eu assumi o Grotec, que eu falei, eu quero ficar na frente do Grotec, quero desenvolver o Grotec com seriedade, sério, tudo direitinho, tudo na lei. Como a gente ficou sem espaço, eu cedi um espaço aqui na minha casa, então a sede do Grotec oficialmente está aqui na minha casa. Quem quiser entrar em contato comigo, é só entrar em contato com o meu WhatsApp, nas redes sociais do Grotec também, nas minhas redes sociais também, falando com o Grotec, se identificando. E a gente marca tudinho para vir, desenvolver, conhecer o trabalho do Grotec, o que a gente tem para desenvolver sobre o Grotec. O que a gente precisa nesse momento, né, é captação de recursos. A gente precisa para que a gente possa desenvolver. Nós temos pessoas, membros do Grotec muito boas, que caminham com a gente, porque gostam de caminhar com a gente e desenvolve esse trabalho muito bom. Mas a gente não tem como falar assim, hoje em dia a gente não tem como pagar cachê para essas pessoas. No máximo que a gente consegue pagar é o transporte e um lanche que a gente dá para elas com os nossos próprios recursos ainda, que nós trabalhamos, né? A gente tira. Eu não vivo do teatro. Como eu falei, eu sou funcionária pública há 20 anos e, ao contrário, eu financio, né? Eu patrocino o teatro da melhor forma que eu posso fazer. Por quê? Porque eu tenho uma gratidão eterna com esse Grotec. Então, essa gratidão que eu sinto por o Grotec ter me resgatado, salvado a minha vida. Hoje eu sou líder em todos os lugares, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, na igreja, onde eu vou, eu sou uma pessoa de liderança. Tenho firmeza no que eu falo e sou uma pessoa muito respeitada, sou uma pessoa direita, né? Então, eu sempre, aonde eu vou, gente, aonde eu for, eu falo, graças ao Grotec, graças ao Grotec. Foi o Grotec que fez isso na minha vida e eu reconheço. E hoje o que eu faço pelo Grotec é por gratidão. Eu sou muito grata ao Grotec que fez a mudança na minha vida. Ser quem eu sou hoje,
o que eu faço, tudo foi graças a ele. Eu só tenho a agradecer ao Grutec. E a gente está aí, desenvolvendo trabalhos. Eu, com o Cavalcante, eu sempre estou conversando com o Cavalcante, porque o Cavalcante é um dos nossos... É editor, é produtor, é advogado, é artista, ele pinta, ele faz música, ele é incrível, o Cavalcante é maravilhoso, né? Então, contando a história do Grutec, o que a gente está fazendo agora atualmente? Eu e o Cavalcante, há muito tempo que o Paulo falou para a gente fazer o livro do Grutec, nós já começamos a escrever o livro do Grutec, já entrei em contato com várias pessoas para a gente fazer as lives, para cada as pessoas que estão vivas, contar a sua história, mandar um pouquinho da sua história para a gente colocar dentro do livro. Já comecei a escrever junto com o Cavalcante, nós dois estamos escrevendo o livro do Grutec. Eu disse, Cavalcante, o Grutec tem muitas histórias, então a gente vai fazer uma primeira edição, porque não vai dar para fazer um livro só, né? Eu falei para ele, e vamos publicar em outubro. Essa é a meta, publicar em outubro. Entrei em contato com várias pessoas que eu já tenho o número, eu não tenho o número de muita gente, mas já pedi para as pessoas que conhecem entrarem em contato com os outros antigos membros para contar um pouquinho da sua história dentro do Grutec, mandar um resumo, porque esse resumo vai estar lá, com seu nome, o que você fez dentro do Grutec, qual foi sua participação, o que você espera para o Grutec, para o futuro, deixar uma mensagem para o Grutec, para o futuro. E isso daí vai estar lá identificado junto com foto. E eu convoco aqui todas as pessoas que fizeram parte e ajudaram, seja no teatro, seja fazendo cenário, sonografia, seja ajudando até com recurso, seja R$50 que você doou para o Grutec. Eu não ajudei muito, eu dei R$50, mas eu quero que o meu nome esteja lá dentro desse livro. Manda um pouquinho da sua história, como é que você conheceu, o que você sabe sobre o Grutec. Conta a sua história dentro do Grutec. Gente, também é bom colocar as dificuldades dentro desse livro. Não é só colocar, eu entrei no Grutec, eu fui convidada por fulano de tal, que era o coordenador naquela época, e aí dentro do Grutec eu fiz isso e isso, nós tínhamos dificuldade, nós brigávamos, teve algumas discussões de ideias, é preciso registrar tudo. E a ideia é publicar em outubro. Então, quem eu não tenho contato, eu estou vendo aqui nas redes sociais, pedindo para que entre em contato comigo, manda no meu PV, contando a história, manda no PV, contando a história do Grutec, você quiser fazer parte do livro do Grutec, contando a história do Grutec. De quem a gente souber que não mandou a sua história, a gente vai citar pelo menos o nome. Se eu não souber um nome e sobrenome, eu vou colocar um nome lá. Por exemplo, Paulo, só Paulo. Não sei quem é esse Paulo, mas esse Paulo fez parte. A pessoa mandou, aí, olha, o Paulo, fulano de tal, ele fez isso. Vai estar lá, Paulo, nesse período. Se você lembrar o ano que você participou dentro do Grutec, manda o ano que você entrou, o que você fez, o que você lembra. Eu lembro em 1992, para mim, eu não tenho certeza, mas quem era o coordenador na época era o Paulo, que era o meu coordenador. Eu lembro que o Edilson Costa era o coordenador na Paixão de Cristo, né? Tem tantas pessoas que passaram. Tem gente que eu não lembro, lembra de mim. Eu peço até desculpa quando as pessoas falam, Ieda, nós éramos amigas. Eu digo, eu lembro, gente, eu lembro assim, ó, que tinha um grupo de pessoas que a gente era muito amigo. Mas eu vou falar a verdade, eu não lembro desse grupo de pessoas, da fisionomia das pessoas. A minha mente assim apagou, né? Mas eu lembro que eu tinha amizade com algumas pessoas muito legais que lembram de mim, né? E a gente precisa contar essa história do Grutec, precisa deixar registrado.
eu convoco todas as pessoas também para fazer a live, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho de como foi a sua história, foi boa, foi difícil, foi ruim. Eu me lembro da minha história no Brutec, foi muito boa. Eu fui muito bem acolhida, eu fui muito bem cuidada quando eu era jovenzinha. Hoje, adulta, a gente tem sim nossas discussões, tem os preconceitos, tem várias situações sim que a gente enfrenta. Mas hoje eu sou uma mulher de 45 anos que sabe se cuidar, né? Que sabe responder às injustiças, às coisas que não são verdadeiras. E tenho como provar, porque eu faço as coisas tudo certinha, né? Então, tudo certinha, tudo às claras, tudo que a gente faz, a gente publica. Olha o que a gente ganhou esse ano com o CNPJ do Grutec, quando a gente tem pessoas que acreditam na gente. O Lúcio foi lá e fez a ponte e a gente conseguiu, na Semana Santa, alguns peixes para distribuir com os nossos membros que nos ajudam e que estão atuando. Temos foto aqui nas nossas redes sociais. O primeiro trabalho social conseguido com o CNPJ. Agora a gente está tentando, com a documentação, fazer com que o Protec se torne um ponto de cultura. E vamos conseguir. Tudo que eu proponho a fazer, eu consigo. Eu falei, eu vou tirar esse CNPJ e a gente vai tirar esse CNPJ e a gente tirou esse CNPJ. Agora eu disse, vou junto com o Cavalcante, vamos escrever o livro e nós vamos escrever esse livro. E quem mandar até outubro vai sair nessa primeira publicação e a gente vai publicar em outubro esse livro do Grutec. Nós vamos conseguir recursos para a Lei Rouanet e vamos fazer o nosso primeiro festival multicultural do Grutec, porque nós vamos conseguir pessoas para patrocinar e nós vamos fazer esse festival com o Grutec. Nós vamos conseguir muitas coisas agora que o Grutec tem identidade. E eu quero que você nos ajude participando, contando a história, fazendo a história acontecer. Eu estou digitando, né, os textos antigos, que o Cavalcante ele tem um acervo imenso. Quando eu fiz a live junto com ele na casa dele, a gente mostrou o acervo imenso que ele tem, dos textos que ele escreveu, que o Grutec ensinou. Eu estou digitando esses textos para que a gente possa trabalhar com as pessoas esses textos novamente. São textos belíssimos, 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 que só precisam de patrocinadores que possam nos patrocinar, nos financiar nas nossas atividades. Porque hoje em dia é impossível fazer as coisas. Na verdade, hoje em dia não, sempre foi, né? A gente nunca conseguiu fazer nada sem recursos. Mas eu falo assim, antigamente, quando a gente, em 1992, todos nós éramos católicos dentro da igreja, né? Todos nós éramos católicos porque o Grutec surgiu dentro da igreja católica para catequizar. Essa é a história do Grutec. É verdade, catequizava, todo mundo era católico, todo mundo morava ali no bairro de Santo Antônio, todo mundo só fazia andar. A gente não tinha carro, não tinha celular, não tinha máquina fotográfica, por isso que a gente não tem muitas fotos naquela época. Quando eu pedi para as pessoas mandarem foto, ela, eu não tenho foto. Eu disse, eu sei que a gente não tem foto, era muito difícil tirar foto naquela época, a gente não tem, só tem as memórias registradas do que você fazia naquela época, não tem como comprovar, né? A única coisa que a gente tem como comprovar é uma outra pessoa antiga que lembra daquela pessoa e fazer uma declaração que ela realmente participou porque ela lembra. Essa é a nossa prova de como a gente comprova que a gente participou do Grutec naquela época, fazendo algumas atividades. O Grutec também deu alguns certificados de apresentação e continua dando, né? De participação nas atividades que ele desenvolve. É o que a gente pode dar no momento, já que a gente não tem de recurso para pagar cachê, para as pessoas a gente dá uma declaração quando ela participa, dá um certificado que ela participou da Paixão de Cristo, das atividades que ela desenvolve dentro do Grutec.
Então é como a gente pode, mas é uma troca, né? É um voluntariado que as pessoas fazem e a gente faz essa troca com as outras pessoas e é muito bom fazer essa troca com as outras pessoas. Eu, eu falo assim, eu me sinto muito feliz de hoje estar à frente do Grutec, junto com o Paulo, que é o meu vice-coordenador, a Ivaneide, que é a tesoureira, o Holanda, que é o nosso conselho fiscal, o José Roberto, né, que é o conselho fiscal. Nós estamos aí à frente hoje levando o Grutec. E eu fico muito feliz de a gente conseguir ainda desenvolver trabalhos e não deixar o Grutec morrer. Nós estamos nesse período, o pessoal fala assim, o Grutec só está fazendo Paixão de Cristo. O Grutec só está fazendo Paixão de Cristo porque não tem recursos, não tem pessoas que estão... As pessoas que estão disponíveis para desenvolver atividade, a gente tem custos, tem que bancar o transporte das pessoas, né? E não é barato bancar o transporte das pessoas para desenvolver atividades. O John fez agora recentemente com o Dia das Mães, foi muito difícil para ele, né? Desenvolver essa atividade sem recursos, pagando só o transporte das pessoas. Não é fácil, gente, desenvolver, não é porque o Grutec não quer desenvolver atividades, é porque a gente precisa de recursos para desenvolver atividades. Eu tenho escrito, às vezes, projetos para que a gente consiga captar recursos, mas é difícil as pessoas aprovarem. Às vezes a gente passa na segunda, quando é a parte de captar o recurso, né, a parte financeira, nós somos cortados. Né? Porque teu projeto teve falha? Às vezes não. Às vezes é porque tem outros projetos, outras coisas, então é difícil desenvolver atividades só com a boa vontade. É muito difícil, ainda mais que hoje em dia a gente não mora mais no bairro de Santo Antônio. Então muita gente mora em outros bairros. O Zé Roberto mora na Zona Leste, ele desenvolve trabalho lá. Eu moro aqui na colônia Santo Antônio, na Zona Norte, desenvolvo trabalho aqui. O Paulo mora na Zona Oeste, que é a zona onde o Grutec surgiu, nasceu. Ele desenvolve trabalho lá, né? No momento ele se afastou um pouco porque ele está doente, né? E está recuperando a saúde, mas logo logo ele vai estar voltando junto aí para que a gente possa desenvolver atividades. O que eu quero falar para vocês é assim, o Grutec ele não está parado. A gente pensa que ele está parado, mas ele não está parado. A gente está escrevendo o livro do Grutec. Eu queria ter feito mais live com mais pessoas. Eu convidei algumas pessoas, mas algumas furaram, não deu certo. E depois também eu tive um tempo, né? Também tenho, como eu falei, eu não vivo do teatro. Eu sou funcionária pública, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família, então eu tenho que me dedicar também com a minha família. Mas hoje volto novamente, abrindo novamente, e convido, né, as pessoas de novo. Vou estar marcando com outras pessoas para a gente estar fazendo outras lives, para cada um estar falando um pouquinho da sua história do Grutec. Quero muito ouvir a sua história. O que você lembra que você fez, que você desenvolveu dentro do Grutec? Eu lembro que a gente fez na época em 92, 93, 94, que é o tempo que eu fiquei no Grutec, 92, 93, 94, a gente foi para retiro, a gente participou de retiro do Grutec. Tem algumas fotos, porque tá nas redes sociais do Grutec, naquela época que a gente fez retiro. Eu participei do retiro. A Vânia, que era minha amigona junto com a Glauce, nós éramos amigonas e a gente participava do Grutec, era nós três que participavam do Grutec. Hoje a Vânia e a Glauce, elas são falecidas, minhas amigas, 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 amigas. Hoje elas não estão mais presentes, né? Dessa turma de 3 ficou só eu, que estou viva, né? E muitas outras pessoas que já faleceram, também vai ter dentro do livro, a gente vai estar colocando foto
Se a gente tiver o nome da pessoa e falando que ela fez parte do Grotec, aquilo que a gente tiver de registro vai estar lá, e que a gente é muito grata a essas pessoas que fizeram parte, que contaram a história, né? O pessoal fala muito assim, o Grotec não tem nada, o Grotec tem tudo, bens imateriais. Ele tem muita história para contar, tem muitos testemunhos de vida de muitas pessoas, o que as pessoas desenvolveram, o que as pessoas ajudam até hoje, né? Aí eu falo assim, quando eu entrei, que eu lembro, o coordenador era o Paulo, não tenho certeza, mas era o Paulo. Lembro do Valderes, do Jander, do Evandro, da Pamela, da Jordânia, dessa época, dessas pessoas, né? Tem mais, muito mais pessoas. Aí eu voltei, o André Brindar. Aí voltei, fui convidada pelo André Brindar, participei. A Ilka, né? A Ilka, a Andréia, minha cunhada. Andréia, minha cunhada também fez parte do Grotec. Quando eu voltei foi o André, depois foi a Ilka, o Paulo, o José Roberto, e hoje sou eu que estou à frente do Grotec, né? Os coordenadores. O que eu espero do Grotec? Eu quero a sede do Grotec, o espaço para que a gente possa desenvolver nossos trabalhos. Eu espero do Grotec que a gente consiga patrocinadores para que a gente desenvolva os trabalhos, que o Grotec já ficou. O Grotec já ficou para sempre, vai ficar registrado, já está registrado, já ficou, já está registrado para sempre, para as futuras gerações. Daqui a 50 anos, não sei se eu vou ainda estar viva, só Deus sabe, mas o Grotec vai perdurar para sempre. Ele tem uma história muito grande, onde as pessoas contam várias histórias do Grotec e vão continuar contando história, Grotec contando histórias, né? O Grotec, ele tem advogado, pessoas formadas, que é o Cavalcante, eu administradora, professores, artistas, né? O Valderes, o Denis, que era do Grotec, eles desenvolvem essa atividade de atores, né? Continuam desenvolvendo essa atividade de atores no meio artístico. E muitas outras pessoas aí que não lembro agora, mas sempre é falado e vão contando um pouquinho da história delas aqui, para dizer o que foi bom, né? E pode, se você quiser falar também as coisas ruins do Grotec, não tem problema não, gente. É contar a história do Grotec. O Grotec, ele não é feito só de flores, o Grotec também é feito de coisas que também não é legal, né? Então a gente precisa deixar registrados. Mas isso é em todo lugar, numa família, em todo lugar no trabalho. Mas a gente tem que perdurar, né? Aquilo que tem que perpetuar são as coisas boas que a gente desenvolveu dentro do Grotec. Espero, né, os patrocinadores e o futuro que eu espero para o Grotec, que o Grotec fique para sempre. Hoje ele tem 50 anos, mas por mais que eu não esteja viva mais, mas que ele fique para sempre, que outras pessoas, esse é o meu desejo, possa continuar esse legado contando com o livro do Grotec, né, a primeira edição, e depois tendo outras edições contando a história. Olha, agora a gente continua, esse foi o início do Grotec, esse é o primeiro livro do Grotec, e agora a gente vai contar o segundo livro, ou o terceiro livro, outras edições, onde o Grotec já, com a sua sede própria, fazendo igual como tem na Jerusalém, né, o espaço da Paixão de Cristo, porque o Grotec, 50 anos, ele foi o primeiro a desenvolver a Paixão de Cristo aqui no estado do Amazonas, em Manaus. E aí era pra gente ter, né? Mas vamos deixar essa parte para lá e vamos partir daqui para frente. Não tem, mas hoje daqui para frente a gente vai conseguir.
gente conseguiu tirar nosso CNPJ, a gente já vai conseguir muitas outras coisas daqui para frente agora para desenvolver essa história que não pode morrer. Então é isso que eu espero para o futuro. Eu quero que o Grutec perpetue para sempre e que as futuras gerações, 100 anos, daqui a 1000 anos, as pessoas continuem contando e fazendo teatro com o Grutec. Viva para sempre, para outras gerações futuras. É isso que eu espero do Grutec. A mensagem que eu quero deixar para o Grutec é que o Grutec salva vidas. Ele me salvou, me resgatou. Eu sou uma pessoa muito grata ao Grutec. E eu quero que o Grutec continue salvando vidas. Continue salvando vidas. Continue resgatando vidas. Porque ele é muito importante nesse resgate das vidas das pessoas. É isso que eu deixo de mensagem para o Grutec. Que ele possa continuar resgatando vidas e contando histórias. E essas vidas contando histórias. Espero, né, que as pessoas possam nos ajudar a contar essa história. Uma coisa que eu quero deixar registrado também, gente, eu convoco todos vocês, até as pessoas que hoje não estão mais à frente, as pessoas que estão chateadas com o Grutec. Existem pessoas que estão chateadas com o Grutec. Esse ano aconteceu da Paixão de Cristo, as pessoas tentarem, como é que fala? Fazer com que não acontecesse a Paixão de Cristo. E aí os próprios membros do Grutec, algumas pessoas que estão longe do Grutec, que não querem participar do Grutec por birra, por não perdoar as pessoas. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu tô contando a história do Grutec, então eu não tenho nada contra ninguém. Mas tem pessoas que têm algum mal entendido entre as pessoas, e por ter esse mal entendido entre um e outro, aí acabo querendo prejudicar o Grutec. Aí o que eu quero falar para essas pessoas? Gente, vocês eram membros do Grutec, eram coordenadores do Grutec. O que fizeram esse ano para tentar que o Grutec não fizesse a Paixão de Cristo? Foi uma coisa horrível, que o Paulo quase infarta. Eu quero dizer assim para as pessoas, gente, vocês são realmente de Deus. O Grutec, dentro da igreja, né? Esse ano a gente foi para fazer dentro da igreja e as pessoas de dentro da igreja disseram que o Grutec não podia fazer porque eles iam fazer a apresentação. Eu disse, tudo bem. Nós fomos para a Vila Olímpica fazer a apresentação da Paixão de Cristo e houve assim uma disputa para que o Grutec não pudesse fazer a Paixão de Cristo. Mas nós fizemos a apresentação da Paixão de Cristo na Vila Olímpica e fizemos aqui, é o segundo ano que a gente faz aqui no bairro de Colônia Santo Antônio, onde eu moro, que é uma outra realidade que precisa também fazer teatro aqui. O que eu quero dizer para vocês, gente, que fizeram isso, que tem mágoas de alguns membros do Grutec, que vocês acabem com essas mágoas e não prejudiquem o Grutec por causa de uma pessoa que vocês não se dão bem. O Grutec, ele é algo maior. O Grutec é uma associação, hoje em dia, é o Instituto Cultural Grutec do Amazonas. Vocês não precisam querer destruir o Grutec por mágoas das pessoas. Ao contrário, vocês têm que contribuir. Venha contar a sua história aqui, dizer, olha, eu fui coordenador por tanto tempo, nesse tempo eu desenvolvi esses tipos de atividades. Convidem, somem, venham somar com a gente, ao invés de disputar, né, desenvolver um outro teatro, venham somar, juntar forças. Aí eu te pergunto, nós somos cristãos mesmo? Ou a gente quer aparecer o meu nome?
Uma coisa que eu falo para os meninos, eu não quero aparecer o meu nome. O único nome que eu quero que apareça é esse aqui, ó, Grotec. É esse nome que eu quero que apareça. O que eu estou desenvolvendo para o Grotec é por Grotec. O CNPJ é do Grotec. O livro que nós estamos escrevendo, eu e o Cavalcante, é por Grotec, é do Grotec. E todas as atividades que a gente está desenvolvendo, gente, é por Grotec. O nome que tem que aparecer é o Grotec, não é o meu nome, é Ieda. É o Grotec que tem que aparecer. E eu peço às pessoas que, por favor, amem o Grotec e façam as coisas acontecerem por Grotec. Somem com o Grotec. Vamos unir nossas mãos, unir nossas forças para desenvolver esse trabalho de teatro. As pessoas falam hoje, ó, no empreendedorismo, hoje se fala em rede de apoio e não de disputa de concorrentes. Se os concorrentes se apoiam, todo mundo ganha. Então, para que vocês querem concorrer com outros atividades? Desenvolva suas atividades. Ó, vem aqui comigo aí, a gente quer desenvolver essa atividade. Nós temos esse jovem aqui. Vamos desenvolver junto com o Grotec? Vamos desenvolver junto com o Grotec, gente. Não façam disputa. Se você tem alguma coisa contra uma pessoa, você deve falar da pessoa e não do Grotec. O que está acontecendo? As pessoas estão falando mal do Grotec por causa de uma pessoa ou simplesmente por birra da própria pessoa que está fazendo birra e fica falando mal. Mas o Grotec é uma instituição que tem pessoas dentro dela. E nós que fazemos essa e desenvolvemos nossos trabalhos. E é isso que a gente tem que desenvolver, gente, trabalhos. Seja para Deus, seja para resgatar vida. Quando eu penso que eu estou desenvolvendo um trabalho para Deus e para resgatar vidas, desenvolvendo um trabalho, eu quero, o que é o nosso desejo, que o Cavalcante falou? Que o Grotec se torne uma escola de teatro, que os alunos que fazem teatro possam estagiar dentro do Grotec. E essa escola de teatro, esse ano nós convidamos os alunos do teatro de algumas escolas, de faculdade, né? Não convidamos de outras faculdades, mas algumas escolas. Infelizmente não vieram, né? Os alunos, porque a primeira coisa que o pessoal fala assim, vai ter cachê. Eu acho engraçado que quando a gente começou, a gente não tinha cachê nenhum. E até hoje a gente não tem cachê, mas hoje as pessoas só vêm estagiar se tiver cachê. Elas não fazem mais teatro se não serem pagas, não fazem por amor, só se for pagas, né? Não fazem teatro por amor. Eu vou gastar do meu dinheiro só para ir para lá, só para ganhar uma declaração de voluntariado, né? Mas as pessoas não prestam atenção que o voluntariado vale muito. As pessoas se enganam muito. E as oportunidades aparecem. Às vezes alguém está olhando você ali, ó. Você está fazendo voluntariado, alguém está de olho. Sempre alguém está de olho. E pode ser uma pessoa muito importante que esteja de olho ali. E você ganhar e desenvolver sua carreira. As pessoas perdem oportunidades porque elas querem levar seu nome. Aí não querem ouvir, muitas vezes, o diretor da peça, querem fazer do seu jeito e acabam não desenvolvendo um bom trabalho. Então, eu peço para essas pessoas que esse ano prejudicaram muito o Grotec, membros do Grotec, ex-membros do Grotec, né? E teve as pessoas também que não prejudicaram, mas ficaram neutras, porque não queria nem para um lado nem para o outro. Eu vou falar assim, ó, não existe um lado nem o outro, só existe o Grotec. Quando você escolhe o Grotec, você está desenvolvendo um trabalho social, trabalho para a vida, para desenvolver. E nós só vamos conseguir nos tornarmos profissional com a ajuda e o apoio daquelas pessoas que acreditam dentro do Grotec. Assim como os patrocinadores que acreditarem
com a gente, vocês vão ver os resultados maravilhosos. O Grotec tem 50 anos, pode pegar aí, tem um monte de gente que tem arquivos do Grotec dentro da sua casa, entalhados lá, que dá para você mostrar a história e contar a história do Grotec. E eu convoco essas pessoas. Aí as pessoas não querem desenvolver trabalho, não querem contar a história. Ah, me prometeram fundos imundos. Eu não prometo nada para ninguém daquilo que eu não possa fazer. Quando as pessoas vêm comigo, aí é daí esse seu porquê. Da onde que vocês vão tirar esse recurso? A gente pode fazer isso daqui, só que a gente não pode. Eu só me comprometo com aquilo que eu posso fazer. Eu me comprometi em tirar o CNPJ, eu fui lá e tirei. Tirei com meus próprios recursos, com os recursos que a gente conseguiu desenvolver. Vamos desenvolver a Paixão de Cristo? Vamos. Conseguimos poucos patrocinadores, tiramos muitos dos nossos bolsos, mas desenvolvemos a Paixão de Cristo. Esse ano fizemos já a peça do Dia das Mães, também foi tirada dos recursos próprios. Não fizemos agora a peça do Dia dos Pais, porque é muito trabalhoso, recursos, né, para ensaio, para as pessoas e depois, e a gente continuar, né? Então, mais uma vez eu peço às pessoas que acreditem no Grotec e que possam nos financiar. Vou contar um pouquinho da história do Grotec. O que eu lembro do Grotec, as coisas que eu desenvolvi dentro do Grotec, e hoje estou desenvolvendo uma experiência que eu não tinha dentro do Grotec, que eu desenvolvi desde o ano passado para cá, e que foi assim para mim novo, impactante, é produzir a Paixão de Cristo. Eu nunca tinha produzido a Paixão de Cristo. Eu sempre ajudava os meninos que produziam, Paulo, José Roberto, Janda, mas do ano passado para cá, eu realmente fiz parte em produzir a Paixão de Cristo. Gente, dá muito trabalho, é muita coisa para desenvolver. Tem recursos financeiros, tem recursos materiais, não é só recursos financeiros, tem a questão das leis do menor, que a gente precisa seguir, né? Porque se tem menor de idade, tem lá, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente precisa das autorizações dos pais para desenvolver, né? Tem relação a assédios, tem relação, né, a preconceitos, tem relação às pessoas são diferentes. Gente, muita coisa, a segurança, o transporte, a divulgação, a sonoplastia, a produção, né? O cenário, é muita coisa para se produzir um espetáculo como Paixão de Cristo. E a gente, figurino, maquiagem, e a gente desenvolve a Paixão de Cristo. Nós somos heróis aqui, eu falo para os meninos. Paulo e José Roberto que desenvolveram isso, vocês são heróis. E quando eu participei, eu fiquei assim, meu Deus, é tudo isso? Eu não tinha ideia de como é as coisas, como é produzir um espetáculo, como é produzir uma peça. Então eu tive essa experiência do ano para cá, de produzir um espetáculo, e não é fácil. Não é fácil lidar com as pessoas, não é fácil atrás de patrocínio. A gente quer fazer as coisas bem feitas, a gente não consegue. Então a gente faz da forma que a gente consegue, mas a gente faz o nosso melhor com aquilo que a gente tem em mãos. E não é fácil, assim. Cada experiência que eu vou passando, cada dia que eu vou passando, eu fico tão feliz e eu me sinto tão grata de fazer parte da história do Grotec. Eu disse, eu vou contar um pouquinho da minha história, daquilo que eu lembro e do que eu estou vivendo hoje com o Grotec. E eu estou muito feliz e eu vou continuar, enquanto eu estiver viva, vou continuar no Grotec, desenvolvendo os trabalhos com o Grotec, passar meu período de presidente. Vamos abrir a eleição para que outras pessoas possam vir desenvolver esse trabalho com o Grotec. E eu estarei como membro do Grotec, ajudando o Grotec sempre que ele precisar. É isso que eu sinto dentro do meu coração, é isso a minha missão que Deus deixou para mim. Deus me deixou essa missão maravilhosa de
conduzir o Grutec e de ser membro do Grutec. Eu vou ser até enquanto eu tiver vida, membro do Grutec, porque é algo que eu sinto gratidão e eu vou levar para toda a vida. Aí eu fui contando a Maria, né? Eu fui Maria em 2024, 2025 não foi, né? Em 2026 agora eu fui Maria. Olha que eu e o nosso amigo, o Raul, né? Esse ano a gente levou. O Grutec sempre teve inclusão de pessoas com necessidades especiais, inclusão com pessoas LGBTQI, né? Então, idosos, crianças, quando a pessoa fala qual é a idade, nós não temos uma idade específica para as pessoas, né? Nós temos Paixão de Cristo, até bebê nós precisamos de bebê, e a gente não tem a idade mínima, só vai ter a idade quando a gente desenvolve papéis menores, aí que a gente tem uma atividade para desenvolver com as pessoas. Então, qualquer pessoa iniciante, eu nunca tive contato com teatro, mas você vem e você vai ter os primeiros contatos. Esse ano nós desenvolvemos, o Valderes fez oficinas de teatro para que a gente desenvolvesse, né, nossa expressão facial, nossa expressão corporal, nossa voz. Então a gente faz várias coisas, porque o Grutec é essa escola de teatro para a vida que você leva. Então a gente tem muito a contribuir, já contribuímos muito e muito mais vamos contribuir nesse período que nós estamos aqui. Eu quero agradecer muito pela essa oportunidade que eu estou tendo em vida de falar do Grutec. Eu sou muito feliz de estar e quero deixar mais uma vez o convite para as pessoas virem fazer live, marcar comigo para a gente contar a história do Grutec junto e também fazer o seu resumo para colocar dentro do livro do Grutec que a gente quer publicar agora em outubro. Fica o convite, entre em contato comigo. Também convido as pessoas que querem ser patrocinadoras do Grutec. Entre em contato comigo para que a gente possa desenvolver os trabalhos do Grutec, tá bom? Então, tchau. Até a próxima live. Muito obrigada, gente. Fico muito feliz de estar aqui.